muda de postagem não, que eu vou contar uma história que você vai gostar. Em 1980, eu tinha 17 anos de idade e estava no terceiro ano do ensino médio. A minha professora de literatura, que depois virou minha mentora intelectual e profissional, me entrega um livro para que nós, em cima dele, fizéssemos um trabalho. Esse livro se chamava As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Um amigo meu, muito audacioso, teve a ideia de entrevistar a Lígia. Eu falei para ele, como que nós vamos conseguir, nós, entrevistar a Lígia? Ele falou, é fácil, pegou a lista telefônica, procurou Lígia Fagundes Telles, constava, ele pegou e ligou. Adivinha quem atende? A própria. E ele conta a nossa história, fala que nós éramos alunos do colégio estadual e que a gente tinha lido As Meninas e que queria fazer uma entrevista com ela. Ela, de uma maneira muito generosa, disse, não tem problema, eu atendo vocês. No dia seguinte, ela estaria na Bienal do Livro. Aí a entrevista correu normal, de uma maneira super simpática, agradável, porém ela não estava num dia feliz. Ela erra alguns nomes, ela erra a data, e de uma maneira muito profissional, ela diz assim no final, não gostei da entrevista, eu queria repetir. Vocês podem ir amanhã na minha casa? E ela nos passa o endereço. E ela não nos conhecia, nós não tínhamos nenhuma indicação. E no dia seguinte, nós vamos na casa dela repetir a entrevista. E não tinha as tecnologias de hoje, né? Levava um gravador grande. Ela nos recebeu de uma maneira assim maravilhosa na casa dela. Nos dá a entrevista e ela está magnífica nesse dia. Ela fala, ela deitou e rolou na entrevista. Eu me senti, né, olhando hoje, eu tenho essas gravações, como parecia que ela estava no Roda Viva e que nós éramos jornalistas. Eu fiquei impressionado com uma escritora famosa, renomada, parou 2 dias para atender 5 alunos de um colégio que simples e que tinha feito um trabalho com o livro dela. Na hora que terminou a entrevista, ela pede os nossos endereços. Passaram-se alguns dias e eu recebo em casa um convite. Ela estaria lançando um livro e teria uma noite de autógrafo e seria numa livraria chamada Capitu, aqui em Pinheiros, em São Paulo. Não existe mais. E nós pegamos, né, 17 anos, ninguém dirigia, pegamos o ônibus, imagina, morávamos do outro lado da cidade, saímos super cedo e fomos para a livraria Capitu. Chegamos lá, uma baita fila na rua, compramos o livro e ficamos na fila. Quando chegou a nossa hora, justo na nossa hora, entra a Rede Globo para o Jornal da Noite. Eles iam fazer uma entrevista com ela sobre o livro, sobre o lançamento. E a repórter pergunta para ela como ela estava vendo os jovens envolvidos em literatura, em leitura. E a Lígia levanta e diz, pergunte para eles. Todos aqui têm 17 anos de idade, eles fizeram um trabalho com o meu livro, eu dei uma entrevista e hoje eles estão aqui. E eu fiquei encantado com aquilo. Para mim aquilo foi um start de mudança na minha vida intelectual. Ela teve uma importância fantástica. Ela nos mostrou um outro mundo dentro da sua generosidade de atender estudantes secundaristas para falar da sua obra e depois nos convidar. Graças a ela e graças à minha a professora de literatura, que eu sempre faço questão de repetir o nome dela, a Liene, elas foram peças fundamentais para que eu descobrisse um outro mundo, um mundo intelectualizado, um mundo que na hora eu pensei, um dia eu queria lançar um livro assim. E isso eu fiz depois várias vezes. Sempre quis contar essa história para ela, o quanto ela foi importante, mesmo ela não me conhecendo, como ela foi importante e quanto ela me influenciou na minha vida. Num determinado dia, o Ângulo patrocinou um filme que ela estava envolvida e teve o pré-lançamento desse filme e coube a mim acompanhar a Lígia naquela noite. Numa hora, no café, eu perguntei se ela tinha 2 minutos para escutar uma história de uma pessoa que devia a ela ter entrado num mundo que não era o dele. E aí eu conto a minha história para ela. Ela para o café, ela falou, me dá um abraço. E eu dei um abraço nela e ela falou, fico muito feliz de saber que eu participei da sua vida, que eu te ajudei, mesmo não te conhecendo. Nunca esqueci disso. Eu queria tanto falar com ela e eu falei, eu consegui isso. Hoje nós perdemos a Lígia. E eu queria agradecer a ela. Nos deixou uma obra maravilhosa e é, sem dúvida nenhuma, a dama da literatura brasileira. Eu não poderia deixar esse dia passar em branco. Eu venho aqui agradecer a você. Muito obrigado, Lígia, por ter feito o que você fez na minha vida. Muito obrigado por você ter influenciado
gerações e gerações com suas obras. Você fez seu papel, você cumpriu seu papel em vida.